ordinária da manhã desta terça-feira, o plenário analisou o projeto do deputado Dionísio Lins, que obriga as empresas de transporte de passageiros do Estado a criar políticas de saúde, segurança e qualidade ambiental dos veículos. O objetivo é garantir a segurança dos usuários e reduzir a emissão de gases poluentes. A proposta foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar ao plenário para outra votação. Também votado o projeto dos deputados licenciados Rafael Pisciani e Bernardo Rossi, que determina a instalação de sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas pelo Estado. De acordo com o texto, os equipamentos devem ser monitorados pelos agentes de defesa civil dos municípios e do Estado. A proposta ainda passa por mais uma votação. Os deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e o Anderson Nogueira comentaram o projeto. O Estado mapeou as principais áreas de risco, não todas, mas até hoje não tem sirene em todas. Então a lei ela precisa de ser fiscalizada para ela ser cumprida. Mas quando nós fizemos aqui a CPI da região serrana, aprovamos uma lei no parlamento também de caráter preventivo. É que as empresas concessionárias de energia e de água não liguem a água nem a energia em moradias que estejam construídas em área de risco e, por via de consequência, não tenha bits. Porque isso você está evitando problemas futuros. Nós enviamos uma lei que a Assembleia aprovou, dizendo que as prefeituras têm que adequar os planos diretores, o uso do solo, para o mapeamento de risco. Ou seja, onde o mapeamento de risco diz que não pode construir, não vai o município querer expandir um bairro lá. Então isso tudo a Assembleia tem que fiscalizar. E a indicação de construir também sirenes é importante, sempre criando uma interseção boa entre a defesa civil municipal e a estadual. E também na educação ambiental, incorporando a questão de risco para a gente criar uma cultura de prevenção. É importante que a legislação estadual seja mais acelerada para cumprir com o papel que diz o Estatuto de Proteção Civil Nacional, que é não só a instalação de sirenes, mas como também a simulação das possíveis tragédias que possam ocorrer na preparação da população para esses eventos climáticos. A gente não pode evitar, talvez, as perdas materiais, mas as perdas humanas podem ser evitadas com modelos como o Japão já usa há muitos e muitos anos. No expediente inicial, o deputado Luiz Paulo fez estimativas sobre a perda de arrecadação do Estado este ano. Considerando o ICMS, o royalty, a participação especial, o IPVA, o Fundo de Combate à Pobreza e também o Fundo de Participação dos Estados. Somando essas fontes, eu acho que essa perda pode ser superior a 6 bilhões, que é um impacto muito forte. O Estado precisa de austeridade, né? Muita firmeza na condução e precisa o Parlamento acompanhar isso muito de perto para que tudo isso tenha muita transparência e essa bomba não caia no colo do funcionalismo. Os deputados Conte Bittencourt, Valdec Carneiro e Jânio Mendes cobraram a revisão do papel das agências reguladoras do Estado. O que nós estamos cobrando é esse convênio. A nossa agência reguladora de energia e saneamento, ela produzir com a ANEEL esse protocolo para gerar o convênio e poder ter uma eficácia maior nesse controle em nome do Estado desses contratos, especialmente da área energética, que, como eu disse hoje, a Ampla e a Light é um lugar comum, reclamações são permanentes, não é a primeira vez. São duas empresas muito mal avaliadas pela própria ANEEL, se compararmos os rankings e comparar essas duas empresas com as demais empresas nos outros estados. Temos no estado do Rio de Janeiro e no âmbito nacional agências reguladoras que têm o papel, a responsabilidade e o dever de regular, fiscalizar, acompanhar e sancionar, quando for o caso, né, as concessionárias, tendo como referência o interesse público, o interesse do usuário. Então não cabe uma relação entre essas agências e as concessionárias, não cabe uma relação de compadrio, de camaradagem. Cabe é um rigor, cabe é austeridade, cabe é acompanhar de forma firme
e clara e transparente em que condições, em que circunstâncias esses serviços essenciais estão sendo prestados à população. A deficiência no fornecimento de energia é uma realidade. Centenas de empreendimentos no estado estão paralisados pela falta da sua capacidade de fornecimento de energia. Então é preciso urgentemente uma intervenção da agência reguladora para que esse serviço ele atenda à real necessidade do estado e da população. O deputado Anderson Nogueira anunciou o início das obras de construção do Hospital Estadual do Câncer na região serrana para o mês de março deste ano. Esse hospital tem a pretensão de atender a todos os municípios do estado. E claro que no atendimento dos adultos e dos demais poderá ser feito também a todo o estado, mas principalmente para a região serrana. É um investimento volumoso, em parceria com o governo federal para a construção, mas o estado é que fará a montagem dos equipamentos e a expectativa é de que as obras comecem agora no mês de março, segundo informações do próprio governo do estado, o governador, com a previsão de entrega para o segundo semestre de 2016. A deputada Marta Rocha cobrou uma legislação mais rígida para quem comete crimes contra policiais. Não há qualquer tipo de majoração da pena quando se mata um agente do Estado. Quando o criminoso não respeita o agente do Estado e mata esse agente do Estado, na verdade, ele não está respeitando o elo de proteção da sociedade. Se ele não respeita o elo de proteção, ele não vai respeitar a sociedade. A valia da vida vai ser muito pequena. A deputada Tânia Rodrigues comentou a falta de preparo dos prestadores de serviço no atendimento de pessoas com deficiência. A gente precisa estar qualificando muito melhor os nossos funcionários. Nós, no Brasil inteiro, não só nos restaurantes, não só nos teatros, não só aqui, por exemplo, a gente sofre atravessando de catamarã, e é um catamarã que é caro, né? Que você deveria ter, por exemplo, pessoas qualificadas, as pessoas não sabem como te pega. As pessoas, eu morro de medo de cair, de me machucar. E a gente já fez treinamento, mas o que acontece? Tem alta rotatividade dos funcionários. Então tem que ter um programa em cada empresa para que prepare os seus funcionários, né? Principalmente quando você atende uma clientela enorme, como é as barcas, os ônibus, né? Como é no shopping. O deputado Tio Carlos comentou a briga de torcidas a caminho do estádio Newton Santos, o antigo Engenhão, no último fim de semana. Nós devemos ter iniciativas, não só na questão da educação, mas a gente precisa que os dirigentes também possam ser mais sensíveis para que a gente possa chamar essas pessoas, porque inclusive são casos de reincidências. Tem pessoas ali que já foram presas, inclusive, responderam e vêm respondendo processos em relação a isso tudo. À tarde foi aprovada uma proposta do deputado Márcio Pacheco que obriga as escolas da rede estadual a divulgarem um cardápio mensal da merenda com dados sobre nutrientes e calorias. As informações devem ser fixadas nos refeitórios das unidades escolares. O projeto segue para sanção ou veto do governador. Da transparência para os pais e para as crianças também, da importância nutricional na vida cotidiana. Se isso for divulgado com antecedência, possibilita que os pais possam fazer um regime melhor nutricional para a sua família. Obviamente, quando se atende crianças de baixa renda, isso pode ser melhor controlado, dando melhor qualidade de vida. A escola dando esse material vai ser importante. Uma lei simples que pode ajudar muito na população do Rio. E o deputado Átila Nunes quer permitir aos consumidores a consulta às próprias informações ao Serviço de Proteção ao Crédito do Estado. O texto determina que essas informações devem ser divulgadas pela internet e de forma gratuita. A proposta retorna para a segunda discussão em plenário. No expediente final, o deputado doutor Sadi Noel defendeu investimentos dos municípios em educação e esportes para diminuir os índices de criminalidade. O problema de segurança não é o confronto, não é a disputa de território, do Estado dominar o território ou não, e sim de dar uma esperança de uma vida melhor à nossa população. O deputado Rogério Lisboa disse que o programa das unidades de polícia pacificadora precisa avançar. A repressão somente não resolve. Se a gente reprime e não oferece uma oportunidade para quem está no tráfico, eles vão continuar no tráfico.
Então não tem outra saída. Ou investe no social, ou investe na formação do jovem, ou nós teremos que fazer o combate o tempo todo. O deputado Jorge Felipe Neto falou da importância de uma comissão de segurança atuante na Alerj. É muito importante a comissão de segurança pautar a nível nacional as discussões com relação às necessidades de segurança do Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem que travar o debate na segurança nesse nível, num nível amplo, num nível absolutamente completo, para a gente saber aonde a gente errou até o momento e aonde a gente está acertando. E eu não tenho dúvida que a gente está acertando na política de segurança atual, que está indo muito bem. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter grandes resultados aprimorando-a e não desistindo dela. No expediente inicial desta quarta-feira, o deputado Eliomar Coelho defendeu uma revisão na divisão das regiões do Estado. O desenho existente atualmente, ele realmente é muito antigo, não é? E hoje, por exemplo, a gente tem identificado vocações naturais nestas regiões onde antigamente isto não existia. Portanto, um tratamento em termos de políticas públicas que devam ser colocadas em práticas para alavancar o desenvolvimento deva ter características próprias. E isto daí a gente, na medida que começa a observar e ao mesmo tempo uma reflexão em cima, debates, discussões, começamos a identificar a necessidade de, quem sabe, rever, atualizar, colocar mais de acordo com os nossos tempos contemporâneos, exatamente um novo desenho das regiões metropolitanas. O deputado Jânio Mendes cobrou o apoio da sociedade à política de segurança pública do Estado. O Rio de Janeiro hoje tem um privilégio na nação de ter uma política de Estado de segurança pública. E aí é preciso que haja uma solidariedade com as forças policiais nesse momento. No momento em que há um ataque frontal às forças de segurança com o objetivo de desestabilizar uma política pública. Então, defendê-la, é preciso ressaltar, enquanto governo também, a fundamental parceria entre as entidades e o governo, entre as autoridades constituídas do Poder Judiciário, do Ministério Público, que foram fundamental até aqui para que essa política pudesse avançar. O deputado Flávio Serafini defendeu a manutenção do projeto da linha 3 do metrô. A gente tem um fluxo diário nessa região leste fluminense para a cidade do Rio de Janeiro ou entre os municípios da região que chega perto de 1 milhão de pessoas. Isso é um fluxo que o transporte rodoviário, em ônibus ou em BRTs, tem muita dificuldade de dar vazão. Então, o transporte de massa, ou seja, em modalidades maiores, como o metrô, o trem ou o transporte hidroviário, é fundamental. Então a gente vê que a manutenção do projeto da linha 3 do metrô, como ele está traçado originalmente, é fundamental. O deputado Carlos Macedo quer a aproximação entre a Alerj e a população do estado do Rio. As pessoas, elas não se veem representadas pelos discursos, pelas propostas. Então, vamos pensar numa campanha. Vou sugerir isso ao nosso competente e respeitável presidente Jorge Pisciani, a uma campanha que convide, que chame as pessoas para preencher as nossas galerias, para que especialistas, antropólogos, especialistas do segmento civil discutam, por exemplo, a questão da segurança pública, da saúde pública, da educação e a própria sociedade civil de um modo geral. O deputado Marcos Abraão lamentou as recentes mortes de policiais no estado. Isso não é filme, que o cara vai lá no filme, mata um monte e depois todo mundo junta num bar e sai comemorando. Isso é vida real. Cada PM desse deixou esposa, deixou filho, mãe, família. Então quando você vê um enterro desse na televisão, você vê pessoas chorando. Como qualquer um que perde o seu ente querido. O policial ele tem que ser valorizado. Existem bons e mais profissionais em todos os lugares. Agora mesmo acabamos de ver um juiz fazendo o que não deve. Então você que tem uma corporação com quase 50 mil policiais, é claro que no meio tem um ou outro que vai cometer sempre um deslize. Mas isso não é geral. Isso acontece com o outro.
e nós temos que defender aqueles que nos defendem. O deputado Paulo Ramos criticou o juiz federal flagrado dirigindo o carro do empresário Ike Batista. Eu acho que ele deliberadamente criou condições para que os atos processuais anteriores fossem todos anulados em benefício do senhor Ike Batista. Ele deve ter feito um acordo, que é impossível. Que diz assim, juridicamente, idiota é aquele que não tem noção do perigo. E o doutor Flávio Roberto, juiz federal, ele não é um desavisado. Não é. Foi aprovado em segunda discussão o projeto da deputada enfermeira Rejane, que estabelece normas para o exercício da profissão de cuidador de idosos. A proposta determina quais são as atividades exercidas pelo profissional e as obrigações em caso de acidente com o idoso. Para virar lei, a proposta depende da sanção do governador. Antigamente, os cuidadores de idosos, em uma semana eles eram formados. A nossa preocupação é que esse profissional não pode ser um cursinho qualquer. Ele vai lidar com o momento da vida da pessoa, que é um dos momentos mais delicados que a pessoa tem. A pessoa idosa, ela toma várias medicações. A pessoa idosa, ela tem toda a estrutura óssea fragilizada, qualquer tombo, qualquer coisa. Então, essa pessoa precisa ser bem capacitada. E o projeto foi construído nesse sentido. Os parlamentares analisaram a proposta do deputado André Siciliano, que obriga o Estado a prestar informações sobre o direito de recondução dos servidores. Isso ocorre quando o funcionário público retorna a um cargo ocupado anteriormente. Segundo o texto, o aviso deve ser feito em documento oficial do órgão público ao qual o servidor está vinculado. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. Ele faz com que o órgão de origem desse servidor civil, quando ele pede o afastamento, ele seja notificado do direito que ele tem. Porque muitas das vezes o servidor que está gozando da sua função, o concurso público, passa em outro concurso. Aí ele pede o desligamento do cargo, do primeiro concurso, para assumir o outro. Muitas das vezes ele lá não se adapta, ele tem problemas, então ele perdeu a possibilidade de retornar, porque tem o quesito de que forma ele pode retornar. Então, quando dá dispensa para assumir um outro cargo, ele será notificado da forma que ele tem que fazer o pedido para ele não perder esse direito. Os deputados aprovaram um projeto da mesa diretora que cria a Bolsa de Reforço Escolar. O benefício será concedido aos funcionários da Alerj que tiverem filhos solteiros de até 24 anos de idade, que estejam matriculados em instituições de ensino público ou privado e que não exerçam funções remuneradas, exceto o estágio acadêmico. Com a criação da Bolsa, fica extinto o Auxílio Educação. O valor será de um salário mínimo regional e a renovação deve ser feita a cada semestre. O texto foi aprovado com a inclusão da emenda do deputado Conte Bittencourt, que garantiu 2 bolsas por funcionário em 2015 e uma em 2016. O momento da economia do país, a situação que atravessa o orçamento do Estado, com a queda das transferências, a queda na arrecadação do ICMS, a queda na questão dos royalties de petróleo e da participação especial. Então existe uma realidade orçamentária colocada. Então se buscou com essa emenda um consenso. O projeto tratava a redução de 3 auxílios para 1. É sabido que a maioria dos servidores tem de 1 a 2 filhos, a 2 dependentes, são poucos aqueles que têm 3 filhos, então manter 2 auxílios, estamos atendendo a 80% a 85% dos servidores do Poder Legislativo. Garantir o piso regional, promove-se um aumento, o piso regional é 7, 8, talvez até um pouquinho mais, 10% ou 12% acima do piso nacional. Então aumentou um pouquinho esse auxílio. E o que tentamos no Colégio de Líderes foi a não redução para 1 em 2016. Mas a presidência fez as ponderações, então o acordo que ficou estabelecido no Colégio de Líderes, se a economia recuperar a sua capacidade de produção, se o orçamento do Estado apresentar normalização na sua arrecadação, no final do ano ou no início de 2016, vota-se um novo projeto de resolução mantendo os 2% por prazo os 2% não, mantendo as 2 bolsas, os 2 auxílios por prazo indeterminado. Também foi aprovada a proposta da mesa diretora que transforma cargos da estrutura da Assembleia Legislativa.
Diretores de departamento e da assessoria de controle interno terão como novo símbolo A1. Presidente da CPPA e presidente da Comissão de Licitações passam de CCDAL 2 para CCDAL 1 e os coordenadores passam de CCDAL 3 para CCDAL 2. O plenário voltou a discutir a proposta da mesa diretora que altera os horários das sessões da Alerj. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 1 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 da tarde. O expediente final terá duração entre 5 e 6h30 da tarde. As sessões solenes, que passariam a ser realizadas entre 6h30 da tarde e 8h30 da noite, agora passam a ser realizadas até 9 horas da noite, através da emenda da deputada enfermeira Rejane. O tempo nosso de debate, que é o expediente final, ele vai até às 18h30. Até que a gente consiga organizar a sessão solene, até que as pessoas consigam chegar aqui dentro, nós ficamos praticamente com 1h30, porque a proposta original do presidente era às 20h30. E a gente então fez uma emendazinha só para botar para as 21h, para aumentar um pouquinho, para a gente poder ter também a população aqui dentro nesses momentos solenes. Isso é importante. Outra proposta analisada altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser todos efetivos, com direito a voto. O objetivo é aumentar a representatividade e a pluralidade das decisões da mesa diretora. A proposta retorna à pauta para mais uma discussão. A mesa passou a ter 13 titulares e não mais 9 titulares. Então, o que eu disse foi suprimindo o artigo que dizia que o suplente substituiu o titular. Não tem mais suplente, então ele tem que ser suprimido. E mudei o número. Para você ter a mesa funcionar, tem que ser a presença de 50% mais um. Quando era de 9, desculpe, 50% mais um eram 5 deputados. Como agora é 13, 50% mais um é 7. Então eu tive que alterar de 5 para 7 deputados, com uma presença mínima para a mesa da quórum. A mesa diretora também propôs a alteração do regimento interno da Alerj sobre a concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para 12 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. O projeto também precisa retornar à pauta para mais uma discussão. No expediente final, o deputado Tio Carlos comemorou a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que torna crime a venda de bebidas para menores. É importante que esse projeto possa responsabilizar aquele mau comerciante que, na ânsia de obter lucros, seja irresponsável ao ponto de vender bebida para as crianças. A questão da dependência química está provado, começa desde muito cedo, e o álcool é uma droga que ceifa muitas vidas. O deputado Nivaldo Mulim cobrou investimentos da Ampla na troca de transformadores em São Gonçalo. Os transformadores são transformadores antigos, arcaicos, perigosos, não é só carro batendo. Transformadores já explodiram ali sem que qualquer veículo pudesse encostar, mas que explodiram. Hoje, São Gonçalo, qualquer chuvinha que dá, vive nas escuras. Bairros, são 92 bairros, então muitos bairros ficam sem energia 24 horas ali. No expediente inicial desta quinta-feira, o deputado Jânio Mendes fez um apelo em defesa da política de segurança pública do Estado. É preciso que cada um se pergunte o que eu posso fazer no meu universo para poder ajudar na política de segurança pública. Aí a gente vai desde o processo familiar de formação, a gente vai à sociedade de consumo de droga, né? A gente vai àqueles que consomem armamentos, que compram armas legais
que acabam caindo aí nas mãos de criminosos e que atentam contra as vidas da sociedade como um todo. Então é por aí que a gente vai construir uma política ideal. O deputado Marcelo Freixo defendeu a discussão da proposta de emenda constitucional que prevê a desmilitarização da polícia. A gente precisa se debruçar sobre ela e fazer um amplo debate, que é a PEC 51 da desmilitarização da polícia, que é apoiada pelos policiais, né, que vê uma reforma estrutural nas polícias. Sem isso, nós não vamos avançar. É preciso entender que segurança pública é direito dos seus profissionais de serem tratados com dignidade e direito de todos os moradores de todos os territórios poderem ter segurança e serem tratados com o mínimo de dignidade. O deputado Tiago Mohamed anunciou que vai apresentar uma indicação legislativa que propõe um convênio entre o governo do estado e o município do Rio para a construção de redes de esgoto nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. Esse modelo de tratamento de esgoto já foi adotado na cidade do Rio de Janeiro, já foi feito um convênio no ano de 2011. Isso tem tido um enorme sucesso na AP5, numa outra parte da zona oeste da cidade. A gente tinha ali 5% de esgoto tratado, hoje tem 17%, até 2016 vamos chegar a 55% de esgoto tratado. Eu tenho certeza absoluta que se esse convênio for firmado em outras áreas da cidade, eu priorizei a AP4 para que isso se estabeleça nesse momento, a gente vai ter um avanço muito grande no tratamento de esgoto de todo o estado. O deputado Valdec Carneiro falou sobre a reportagem que divulgou uma conversa entre o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e um empresário preso pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Tratou-se de um encontro público realizado em local público em torno de um tema de interesse público, qual seja, a construção de uma obra que não é apenas uma mera obra viária, mas é um novo paradigma de mobilidade urbana em Niterói, que é a transoceânica. O teste da linguinha em recém-nascidos pode se tornar obrigatório na rede pública de saúde. O objetivo do exame é detectar dificuldades na sucção durante a amamentação, na mastigação e na fala. A proposta do deputado Átila Nunes foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador. Também foi analisado o projeto do deputado Bebeto, que inclui no calendário oficial do estado o dia do portador da neurofibromatose. A doença é caracterizada pelo crescimento excessivo do tecido nervoso pelo corpo, formando tumores na pele chamados de neurofibromas. Apesar de não ser transmissível, os portadores sofrem com a discriminação social. O objetivo da proposta é esclarecer a população sobre o tema. Passou pelo segundo dia de discussão a proposta da mesa diretora que altera os horários das sessões da Alerj. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 1 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 da tarde. O expediente final será entre 5 e 6 e meia da tarde. E as sessões solenes vão acontecer entre 6 e meia da tarde e 9 da noite. Os novos horários passam a vigorar a partir de 17 de março. Marcando a data, ele sabe que a partir daquela data a situação se alterou. Não vai ter mais expediente judicial, a ordem do dia vai começar às 15 horas. E a data definida foi uma terça-feira, 17 de março. Outra proposta analisada altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser todos efetivos, com direito a voto. A matéria retorna à pauta para a segunda discussão. Também será alterada a concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. A proposta é reduzir o número de moções para 12 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. O plenário volta a discutir o projeto antes da aprovação final. Com isso, a mesa ela fortalece o parlamento, ela valoriza cada uma dessas honrarias e dá ao homenageado, aquele que vai receber, dá um valor muito especial, pois havia uma banalização no oferecimento dessas honrarias. Com isso, ganha o parlamento, ganha aquele que é homenageado, porque se reveste de um destaque todo especial na sociedade, e é isso que deve ser, assim que deve ser, ao mesmo tempo que representa uma economia para o parlamento, né, nesse momento em que nós estamos numa fase de contenção de despesa.